Muito bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Minutos de Inspiração. E o tema que eu queria tratar hoje com vocês é governantes, nossos governantes. E para falar sobre isso, eu queria que você abrisse comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Essa palavra, meus queridos, dentro do contexto do país que nós estamos vivendo hoje, até mesmo de uma forma global, é muito forte. Porque o apóstolo Paulo está sendo incisivo aqui, primeiramente, claro, aos romanos, que é a igreja no qual ele escreveu, mas hoje também com certeza podemos aplicar nos nossos dias. E ele está falando que nós precisamos ser submisso aos nossos governantes. E aqui ele não está tratando especificamente de governantes na igreja, e sim de governantes do país, lideranças constituídas no país de uma forma geral. E quando nós analisamos rapidamente, você que tem mídias sociais, Facebook, Twitter, você vê diversas pessoas tratando a política de uma forma de denegrir a imagem de alguns líderes nossos, né? Inclusive você já deve ter feito isso, como também eu, há muito tempo atrás, já fiz também. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o apóstolo Paulo está sendo muito duro aqui ao falar que toda a liderança governamental foi instituída pelo Senhor. Isso mesmo. Inclusive o presidente do nosso país, o prefeito da sua cidade, com certeza foi instituído pelo Senhor. Ah, pastor Kleber, mas ele tem feito um péssimo governo. Pois é, assim tem sido da vontade de Deus. E o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é que nós devemos tratar com respeito essas pessoas. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar tudo que eles fazem, não é isso. Nós temos sim que ter o senso crítico, né? Nós temos que fazer as críticas, levar à tona aquilo que está encoberto, o que for da nossa parte fazer. Mas não precisamos denegrir a imagem de ninguém, não precisamos ofender ninguém, e nós temos que respeitar as suas autoridades. Porque foi o próprio Senhor que permitiu que eles estivessem lá. E se a nossa nação não tem tido boa liderança, isso é reflexo do nosso próprio povo, meus queridos. Porque a palavra do Senhor diz no Antigo Testamento: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Com certeza, se a nossa nação tivesse com o coração entregue totalmente ao nosso Senhor Jesus, nós estaríamos numa condição muito melhor. Mas, infelizmente, quem coloca esses governantes lá é o próprio povo. E nós não adianta colocar a pessoa lá e depois reclamar dela. Nós precisamos sim ser exemplo naquilo que nós somos e fazemos, e não ficar criticando, até porque o apóstolo Paulo está falando aqui, nos ensinando através da palavra de Deus que isso é errado. Então, se você tem falado mal do seu governante, se você tem denegrido a imagem dele, entenda que você está errado, meu querido. Você precisa mudar, se consertar com relação a isso, e entregue os seus governantes, por pior que eles sejam, entregue eles para Deus, ore. Você tem orado pelo seu prefeito? Você tem orado pelo presidente do nosso país? Você tem orado pelos vereadores, pelos deputados, pelo governador do estado? Você tem orado, meu querido? Você tem orado, minha amada irmã? Ore por eles, coloque eles diante do Senhor, porque ninguém melhor do que Deus para corrigir e atuar no coração deles. Assim como Deus usou diversos governantes da forma que Ele quis na palavra do Senhor, como Nabucodonosor, o rei Ciro e diversos outros reis e governantes que Deus usou conforme a sua vontade, Ele também pode fazer o que Ele quiser aqui no nosso país. Então entenda que nós precisamos respeitar os nossos governantes, assim como Paulo está nos explicando, e nós precisamos orar por eles, entregar eles no coração de Deus. Se você não tem feito isso, faça, ore por eles, e que nós possamos entender que esse processo todo vem de Deus. E nós como crentes, nós como servos, discípulos do Senhor Jesus, precisamos fazer a nossa parte, que é tendo integridade, tendo uma vida cristã digna, para que possamos ser exemplo para esses homens e para que possamos realmente refletir a glória de Deus para essa nação através das nossas vidas como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, meu amado. Entenda que os nossos governantes precisam ser abençoados por você.
que a palavra do Senhor sempre esteja no seu coração. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal, divulgando essas mensagens, comentando no seu pequeno grupo, usando esse tema para que vocês possam debater e que o Senhor realmente esteja no coração de vocês e que possamos alcançar muitas vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.